Eu consigo resolver isso sozinho. O silêncio durou menos de um segundo. Depois, a sala inteira explodiu em gargalhadas. Homens de terno rindo de mim, executivos experientes batendo na mesa. O dono da empresa se recostando na cadeira, limpando lágrimas de tanto rir como se estivesse assistindo a um circo. Eu tinha 12 anos. Estava em pé, no centro da sala de reuniões do 43º andar, segurando um marcador com a mão tremendo, diante de um quadro coberto por equações que nenhum engenheiro ali tinha conseguido resolver. E aquele homem, o mais poderoso da sala, disse rindo: "Isso é sério? Um moleque acha que vai resolver o que meus engenheiros não conseguiram?" Eu senti o sangue ferver. Senti o rosto queimar. Senti aquele peso esmagador de quem é julgado antes mesmo de tentar. Porque eles não estavam rindo da equação. Eles estavam rindo de mim, do meu tamanho, da minha roupa simples, da minha idade, da minha origem. O que ninguém naquela sala sabia é que eles estavam rindo do próprio erro. O que aconteceu nos minutos seguintes mudou tudo. Mudou aquela empresa. Mudou a vida da minha mãe. E mudou a minha vida para sempre. Mas antes de eu te contar como aquela risada morreu, como aqueles homens ficaram em silêncio absoluto e como um menino de 12 anos virou o jogo, eu preciso voltar alguns anos no tempo. Porque para você entender o que eu enfrentei naquela sala, você precisa saber o que eu e minha mãe já tínhamos perdido antes de chegar ali. E antes de continuar, faz isso agora. De verdade, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que já foi subestimado, humilhado ou desacreditado. Porque essa história não é só minha. Ela é de todo mundo que já ouviu o mundo rir. E mesmo assim decidiu ficar de pé. Agora vem comigo. Porque tudo isso começou muito antes daquela risada. Eu não nasci em berço de ouro. Eu nasci no "dá pra sobreviver". E cresci no "hoje foi por pouco". E talvez você que está me ouvindo agora entenda exatamente o que isso significa. Porque quando você cresce assim, você não aprende só a viver. Você aprende a se preparar para perder. Você aprende duas línguas ao mesmo tempo. A primeira é a língua da esperança. Vai melhorar? Semana que vem melhora. Mês que vem a gente dá um jeito. A segunda é a língua do medo. Aquela que ninguém fala em voz alta. E se não melhorar? E se for sempre assim? E se um dia faltar? Você já viveu assim? Já acordou sem saber se o dia ia terminar em alívio? Ou em desespero? Eu lembro do som do portão velho do prédio onde a gente morava. Ele rangia alto, como se reclamasse de cada pessoa que entrava. E aquele som ficava na minha cabeça porque parecia um aviso. Isso aqui não é seguro. Isso aqui é provisório. Eu lembro do cheiro forte de produto de limpeza na roupa da minha mãe. Não era perfume. Era sobrevivência. E eu lembro do sorriso dela. Um sorriso treinado. Daqueles que dizem, "Tá tudo bem", mesmo quando tudo tá desmoronando por dentro. Você já percebeu quando alguém sorri para não preocupar quem ama? Minha mãe não era só minha mãe. Ela era meu escudo. Era minha muralha contra o mundo. Só que muralhas também racham. Elas não quebram de uma vez. Elas trincam em silêncio. E eu só entendi o tamanho da rachadura no dia em que vi a mão dela tremendo enquanto tentava abrir um frasco de remédio. Era um tremor pequeno, quase imperceptível. Mas para mim foi como um grito. Naquele momento, eu entendi uma coisa que nenhuma criança deveria entender tão cedo. O corpo sente antes da boca pedir ajuda. Eu tinha só 12 anos, mas eu não era bobo. Eu já tinha aprendido que existem dores que não fazem barulho. E a dor da minha mãe era silenciosa demais. Você sabe qual é a pior parte da dor silenciosa? É que ninguém corre para ajudar, porque ninguém percebe. E sabe o que é ainda mais cruel? É quando você descobre que, enquanto alguns sofrem em silêncio, outros riem disso, riem da roupa simples, riem da condição, riem da queda. Naquele momento da minha vida, eu ainda não sabia quem eram essas pessoas. Ainda não sabia que um dia eu ficaria frente a frente com elas. Ainda não sabia que elas usariam terno, relógio caro e um sorriso de deboche. Mas eu ia descobrir. Ia descobrir bem de perto. E deixa eu te avisar uma coisa agora para você não se enganar. O mundo não tem pena, mas ele tem memória. E tudo o que eu vivi aqui
Me preparou para o dia em que ele tentou me esmagar e falhou. Minha mãe era engenheira, e eu vou repetir devagar, olhando para você que está me ouvindo agora, para você sentir o peso real dessa palavra, engenheira. Daquelas que calculam pontes, prédios, estruturas que mantêm pessoas vivas sem que elas nem percebam. Daquelas que seguram o mundo em pé, enquanto ninguém aplaude. Mas o mundo resolveu fazer o contrário. Resolveu arrancar o chão dela. Eu cresci ouvindo duas versões da mesma história. E talvez você também já tenha vivido isso na sua família, com alguém próximo. A primeira versão era a que as pessoas repetiam, sempre com pressa, sempre com julgamento. Ela errou, ela fez besteira, caiu porque mereceu. Frases curtas, secas, venenosas. Já a versão da minha mãe, essa ninguém queria ouvir. Era longa, cheia de detalhes, cheia de alertas ignorados, relatórios descartados, pedidos feitos com responsabilidade. Ela dizia: eu avisei, eu provei, eu implorei, mas o dinheiro falou mais alto. Você já percebeu como o mundo prefere uma mentira simples do que uma verdade complexa? Ela foi acusada por um desastre numa obra. Disseram que a culpa era dela. E com uma assinatura, arrancaram o registro profissional. E quando fazem isso, não é só o emprego que cai. Não é só o salário que some. Cai a identidade. Quem você é quando tiram aquilo que define sua vida inteira? Já pensou nisso? Eu vi minha mãe virar a faxineira. Não porque era o sonho dela, não porque era escolha, mas porque era o que sobrou. E eu vi pessoas tratarem ela como se fosse invisível. Gente passando por ela sem olhar. Gente falando por cima. Gente achando que ela não entendia, quando na verdade ela entendia mais do que todos eles juntos. Você já viu alguém ser diminuído assim? Ou pior, já sentiu isso na própria pele? E aí muita gente me pergunta: como você não virou alguém cheio de ódio? A verdade? Eu quase virei. Quase deixei o rancor tomar tudo. Mas minha mãe fez algo que salvou não só a minha cabeça, salvou o meu futuro. Ela transformou a injustiça em combustível. Teve uma noite que nunca saiu da minha memória. Eu olhei para ela cercada de livros, cadernos antigos, folhas rabiscadas, e perguntei: mãe, por que você ainda estuda? Por que você ainda lê essas coisas se ninguém te contrata? Ela parou. Me olhou com uma calma que só quem já perdeu tudo consegue ter. E respondeu: porque o mundo pode tirar tudo de mim, menos isso aqui. E apontou para a cabeça. Naquele instante, eu entendi algo que mudou minha forma de ver a vida. O que ela estava me dando não era só conhecimento. Era proteção, era independência. Era uma arma limpa, daquelas que não ferem ninguém, mas impedem que você seja ferido. Uma arma que o mundo não pode confiscar. Uma arma que não enferruja. Uma arma que passa de mãe para filho. E me diz: se o mundo tentasse te transformar em nada hoje, o que você ainda teria que ninguém poderia tirar de você? Guarda essa pergunta, porque ela vai fazer muito sentido daqui a pouco. Na escola, eu era o esquisito. Talvez você já tenha sido também. Eu não falava muito. Eu observava. Eu guardava. Porque eu aprendi cedo que nem todo lugar é seguro para mostrar quem você é de verdade. Às vezes, mostrar talento não gera aplauso, gera ataque. Você já sentiu isso? Já percebeu que quanto mais você se destaca, mais tenta te puxar para baixo? Eu tinha algo grande crescendo dentro de mim. Curiosidade demais. Vontade demais. Capacidade demais. Mas eu entendi rápido que naquele ambiente isso era visto como problema. Eu respondia rápido demais. Terminava a prova cedo demais. Levantava a mão quando ninguém levantava. E o que eu recebia em troca? Não atrapalha a aula. Espera os outros. Para de querer aparecer. Os professores, sem perceber, começaram a me ensinar uma lição perigosa. Ser diferente dá trabalho. E os colegas? Os colegas aprendem rápido onde dói. Teve um dia que nunca saiu da minha cabeça. Um menino levantou a voz bem alto para todo mundo ouvir. Vai lá, Miguel. Pergunta para tua mãe faxineira como faz equação. A sala riu. Riu alto. Riu junto. Você sabe como dói quando todo mundo ri.
E ninguém te defende? Eu senti o rosto queimar, senti o peito arder, senti uma vontade absurda de desaparecer. Mas eu não bati, eu não gritei, eu não chorei ali, eu engoli. Você já engoliu uma humilhação assim? Daquelas que ficam presas na garganta por anos? Quando cheguei em casa, contei tudo para minha mãe. E naquele momento, eu achei que ela ia chorar. Achei que ela ia desabar comigo. Mas ela fez o oposto. Ela pegou um caderno velho. Aquele caderno gasto, cheio de anotações antigas, puxou uma caneta e disse, com uma calma que me desmontou: então hoje você vai aprender uma coisa, que eles nem sabem que existe. E ela me ensinou, não só matemática, ela me ensinou confiança silenciosa. Ela me ensinou que crescer não precisa ser barulhento. Naquele dia eu aprendi uma regra que eu carrego até hoje. Quando o mundo tenta te diminuir, você pode crescer em silêncio, sem aplauso, sem plateia, sem precisar provar nada para ninguém. E foi exatamente isso que eu fiz. Silêncio, crescimento, preparação. Porque eu aprendi algo que talvez você precise ouvir agora. Quem aprende a ficar calado na hora certa. Um dia fala tão alto que ninguém consegue ignorar. Eu vou ser honesto com você. Teve um momento em que eu quase desisti. Não da vida, mas de acreditar. De acreditar que estudar adiantava. De acreditar que esforço mudava destino. De acreditar que o futuro podia ser diferente do presente. Você já sentiu isso? Já sentiu aquela sensação silenciosa de pensar: talvez seja isso, talvez não tenha saída. Foi numa noite em que não tinha dinheiro suficiente para o remédio. Minha mãe tentou disfarçar. Ela sempre tentava. Ela disse com aquela voz calma demais para ser verdade: esse mês eu me viro. Mas eu conhecia aquela frase. Ela significava: eu tô com medo. Ela significava: não sei como resolver. E aí eu ouvi. Ela foi para o banheiro. Fechou a porta, mas não totalmente. E eu ouvi a respiração dela ficar rápida, irregular, como se o corpo estivesse lutando sozinho. Você já ouviu alguém que você ama tentando não quebrar? Eu fiquei parado. Depois sentei no chão frio do corredor. Encostei as costas na parede e fiquei olhando para o nada. E foi ali, naquele silêncio pesado, que um pensamento me atravessou como um soco. De que adianta eu ser bom em números, se eu não consigo salvar a pessoa que eu mais amo? Você já pensou algo assim? Já se sentiu inútil mesmo fazendo tudo certo? Naquela noite, eu me senti pequeno, não por falta de capacidade, mas por falta de poder. E foi aí que aconteceu algo estranho, algo que eu só entendi anos depois. Eu tomei uma decisão, sem saber que estava decidindo. Eu prometi para mim mesmo, em silêncio, sem plateia, sem drama: eu vou arrumar um jeito. Não um jeito bonito, não um jeito fácil, um jeito real, um jeito que não dependesse de sorte, um jeito que não dependesse de alguém ter pena da gente, um jeito que mudasse tudo, de verdade. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja vivendo a sua noite do corredor. Por isso eu quero te perguntar, olhando direto para você que está ouvindo isso agora, e eu quero que você responda de verdade. Você já teve uma noite assim? Uma noite em que você olhou para o teto, ou para a parede, ou para o nada, e pensou: não vai dar. Se já teve, comenta aqui embaixo. Nem precisa explicar tudo. Às vezes, só escrever já é um alívio, porque eu sei uma coisa hoje que eu não sabia naquela noite. Quem chega nesse ponto, ou desiste de vez, ou encontra uma força que muda tudo. E eu ainda não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eu não planejei nada disso. Eu não acordei pensando: hoje eu vou mudar minha vida. Eu só estava vivendo, ou melhor, sobrevivendo. Eu estava no prédio onde minha mãe trabalhava à noite. Às vezes eu ia buscar ela porque eu morria de medo dela voltar sozinha. Você entende esse medo, né? Aquele medo silencioso de quem ama alguém demais. Naquele dia, eu entrei no elevador sem prestar atenção em nada. Só mais um trajeto. Só mais uma noite comum. Até ouvir vozes. 2 homens de terno. Relógios caros. Voz alta, segura, daquelas que falam como se o mundo fosse deles. E aí um deles soltou uma frase que fez meu coração bater diferente. Mais forte, mais rápido.
Se alguém resolver isso hoje, eu pago o que for. Qualquer coisa. A obra tá travada. Você já sentiu quando uma frase atravessa você inteiro? Como se não fosse só som, fosse um sinal? Eu ainda não sabia quem ele era, mas eu sabia de uma coisa. Ele estava desesperado, e desespero faz algo curioso. Ele derruba muros que o orgulho construiu. Eu fiquei quieto. Eu só ouvi. Às vezes, ouvir é mais poderoso do que falar. Quando o elevador abriu no andar alto, eu senti na pele. Aquele não era um lugar para mim. Tudo ali gritava: você não pertence. O chão, o silêncio, as roupas das pessoas. Mas já reparou que é justamente nesses lugares, onde dizem que você não pertence, que às vezes a vida decide virar o jogo? Eu vi a sala de reunião através do vidro. Um quadro enorme, cheio de equações, cheio de números, e um monte de gente com cara de quem não faz ideia do que fazer. Naquele instante, algo antigo acordou dentro de mim. Aquela promessa feita no silêncio do corredor. Eu vou arrumar um jeito. E ali, parado diante daquela porta, eu ainda não sabia. Mas aquela frase ia me levar direto para o ponto mais crítico da minha vida. Eu andei naquele corredor como se estivesse pisando em gelo fino. Cada passo parecia um risco. Tudo brilhava. Tudo cheirava caro. E eu me sentia sujo, mesmo sabendo que não estava. Você já entrou em um lugar onde tudo grita que você não pertence ali? Enquanto eu andava, minha cabeça não parava. Eu pensei na minha mãe limpando o chão, no uniforme dela, no cheiro forte de produto de limpeza, no remédio que a gente precisava comprar, nos risos da escola, nos olhares de desprezo. Era como se tudo isso estivesse andando comigo pelo corredor. E o mais estranho, ninguém me barrou. Porque sabe o que acontece quando você é invisível? As pessoas não te impedem de entrar. Elas simplesmente não percebem que você entrou. Você já se sentiu assim? Presente, mas ignorado? Até o momento em que eu bati na porta. Quando eu entrei, o ar ficou pesado. Eu senti aquele choque imediato. Vários homens me olharam como se eu fosse uma piada ambulante. E no centro da sala, sentado com a postura de rei, estava ele, Fernando Almeida. Eu ainda lembro do olhar dele. Não era só curiosidade, não era só surpresa. Era um olhar que dizia: quem é esse menino? E o que esse menino acha que está fazendo aqui? Eu respirei fundo. Respirei como quem segura o medo no peito. E disse: eu ouvi vocês falando, eu posso resolver. E aí veio a risada. Aquela risada que não diverte. Aquela risada que corta. Aquela risada que tenta te colocar no lugar que os outros acham que você merece. Eu ouvi piadas, ouvi YouTube, ouvi ensino fundamental, ouvi moleque. Cada palavra era um empurrão, e eu engoli tudo. Sabe por quê? Porque naquele momento eu não estava lutando contra eles. Eu estava lutando pelo remédio da minha mãe, pela dignidade dela, pela nossa vida. E quando você luta por algo assim, a vergonha vira silêncio, e o silêncio vira força. Eu peguei o marcador, a mão suava. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. Era aquele tipo de medo que não paralisa o corpo, mas tenta calar a mente. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo depende de você e não existe plano B? Foi aí que eu fiz uma coisa que talvez você já tenha feito numa situação difícil. Eu falei comigo mesmo por dentro. Não foi bonito. Não foi motivacional. Foi cru. Eu disse: se eu falhar, eu volto para casa com nada. Se eu acertar, eu mudo tudo. Não tinha meio termo. Não tinha segunda chance. Eu olhei para o quadro. E por um segundo, o mundo sumiu. Eu não vi mais aqueles homens. Não ouvi mais as risadas. Não senti mais o peso do lugar. Eu vi minha mãe, noite após noite, sentada à mesa, cansada, mas firme. E ouvi a voz dela ecoar dentro de mim. Não corre do difícil. O difícil é só o fácil que você ainda não dominou. Aquilo me ancorou. Então eu comecei. Eu não escrevi por impulso, não chutei, não improvisei. Eu escrevi como quem segue um mapa que já conhece o caminho. Eu via a lógica, via os erros escondidos, via a peça que faltava e via exatamente onde tudo começava a dar errado.
Enquanto o marcador deslizava pelo quadro, algo mudou na sala. O barulho morreu. As conversas cessaram. Um por um, eles pararam de rir. Porque riso nenhum aguenta quando a verdade começa a aparecer. E agora eu vou parar a história por alguns segundos. Porque se você chegou até aqui, é porque você gosta de virada real, de justiça, de história que muda o jogo. Então faz isso agora, sem adiar. Se inscreve no canal. Mas não é aquela inscrição automática. É agora. Porque o que acontece logo depois que eu termino essa equação, vira completamente o jogo. E se você se inscrever, você não perde as próximas histórias contadas do jeito mais cru, mais humano e mais transformador possível. Fecha comigo. Se inscreve. Porque quando eu larguei o marcador, ninguém naquela sala estava preparado para o que vinha a seguir. Eu dei um passo para trás. Olhei tudo com calma. Respirei fundo. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para mim. Eu circulei o resultado no quadro e disse, com a voz mais firme que consegui: "Tá aqui. O problema não é só cálculo, é suposição errada. Vocês estão tratando a carga como uniforme. E ela não é. Você já sentiu aquele momento em que sabe que falou algo que muda tudo?" Eu expliquei. Apontei o ponto crítico. Falei do vento, da assimetria, da distribuição real de carga. Cada palavra parecia pesar mais que a anterior. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Fernando se levantou devagar. Não foi brusco. Não foi teatral. Foi como se o corpo dele tivesse entendido a verdade, antes mesmo da cabeça aceitar. Ele caminhou até o quadro e começou a ler, em silêncio, linha por linha, não como quem procura erro, mas como quem lê um aviso de perigo tarde demais. Você já viu alguém poderoso perceber em tempo real que estava errado? Eu vi o rosto dele mudar, vi a soberba dobrar por um segundo. Só um segundo, mas foi o suficiente. Porque ali naquele quadro, não tinha minha roupa simples, não tinha minha idade, não tinha minha origem, tinha só a verdade, e a verdade não pede permissão. Fernando se virou e perguntou: "Como você sabe disso?" Naquele instante, minha garganta travou, porque aquela pergunta carregava mais coisa do que parecia. Mas eu respondi: "Minha mãe me ensinou." A sala ficou estranha, pesada, silenciosa, porque muita gente acha bonito falar em menino prodígio, até descobrir de onde esse prodígio vem. E quando vem da dor, quando vem da perda, quando vem da injustiça, a história deixa de ser confortável. Você percebeu? Ninguém riu, ninguém ousou rir. E naquele silêncio, eu entendi uma coisa que nunca mais esqueci. Quando a verdade aparece, a zombaria não tem coragem de ficar. Fernando me olhou em silêncio por alguns segundos e então perguntou: "Sua mãe é engenheira?" Eu respondi com uma palavra só, curta, pesada: "Era." Eu falei do único jeito possível quando uma palavra carrega um enterro junto, sem drama, sem enfeite. E comecei a explicar. Falei da acusação, da injustiça, da lista negra, do registro arrancado, do diploma que virou papel esquecido numa gaveta. Falei do trabalho de faxina, do uniforme, do silêncio. Você já tentou explicar uma queda que não foi sua culpa? Já tentou resumir anos de humilhação em poucos minutos? Enquanto eu falava, algo mudou na sala. Eu vi os olhos da secretária, Juliana, brilharem. Não era pena, era reconhecimento. Era como se, naquele instante, ela tivesse entendido uma coisa simples e cruel. Aquela sala inteira tinha virado um tribunal, e eu e minha mãe éramos réus sem direito à defesa há anos. Fernando ficou quieto por alguns segundos. Depois perguntou quanto eu precisava. Eu disse o valor do remédio. E eu juro para você, naquele segundo, eu senti vergonha. Vergonha de precisar. Vergonha de pedir. Vergonha como se a necessidade fosse um defeito. Você já se sentiu assim? Como se precisar de ajuda fosse sinal de fracasso. Mas a verdade é que a vergonha não era minha. Nunca foi. Vergonha era deles. Por terem rido antes. Por terem julgado antes. Por terem decidido quem eu era antes de ouvir minha história. E agora eu quero te puxar para a conversa, de verdade. Comenta aqui embaixo, porque isso importa. Você acha que a sociedade julga demais pela aparência?
Você acha que a roupa, o endereço ou a idade ainda falam mais alto que a competência? Eu quero ler a tua opinião. Porque essa parte da história, ela não é exceção. Ela é regra. Quando Fernando mandou fazer o cheque, eu achei que ele ia pagar exatamente o que eu pedi. Nada mais. Nada menos. Mas ele falou um valor muito maior. E naquele instante, meu cérebro travou. Eu olhei para o papel como se fosse falso. Como se fosse uma pegadinha. Como se aquilo não pudesse ser real. Você já viveu um momento em que algo bom acontece e a sua primeira reação é desconfiar? Minha mente não conseguia encaixar. Um quadro cheio de equações, virando remédio garantido, virando alívio, virando fôlego. E então ele disse algo que eu não esperava ouvir. Disse que queria conhecer minha mãe, disse que queria trazer ela para a equipe, disse que queria resolver isso. Não só o problema da obra, mas o problema da injustiça. Aquilo bateu diferente. Eu senti um negócio no peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Mas não aquela esperança frágil, que a gente usa para se enganar. Era uma esperança pesada, com responsabilidade, com consequência. Mesmo assim, eu ainda não confiava. Porque quando você cresce vendo promessas virarem poeira, você aprende a proteger o coração. Você já passou por isso? Já teve medo de acreditar. E se decepcionar de novo? Então eu pensei em silêncio. Ok, vamos ver. Porque naquele momento eu não sabia se aquilo era o começo de uma virada, ou só mais uma promessa bonita prestes a desaparecer. E essa dúvida ainda ia ser testada muito rápido. Minha mãe chegou no prédio com o uniforme de trabalho, e no instante em que saiu do elevador, eu vi ela travar. O corpo parou. A respiração mudou. Sabe quando o passado dá um soco sem encostar? Foi exatamente isso. Aquele andar representava tudo o que tinham tirado dela. O respeito, o nome, a profissão. Eu cheguei mais perto e abracei ela. Abracei forte e disse baixinho do jeito mais firme que consegui. Eu tô aqui. Você já precisou ser forte por alguém que sempre foi forte por você? Fernando explicou tudo. Mostrou o quadro. Mostrou os cálculos. Mostrou o resultado. Minha mãe se aproximou devagar. Leu em silêncio. E então eu vi. Um brilho. Um brilho que eu não via há anos. Não era alegria ainda. Era reconhecimento. Era como se, por alguns segundos, ela tivesse voltado a ser quem sempre foi. Mas aí veio o momento mais tenso. Fernando perguntou sobre a história da fraude. E minha mãe contou. Tudo. Sem vitimismo. Sem exagero. Com detalhes que só quem viveu carrega. Eu vi os homens de terno engolindo seco. Um por um. Porque a verdade tem esse efeito estranho. Ela não grita, mas deixa o ambiente desconfortável. Minha mãe falou do diretor que ignorou os alertas técnicos. Falou do bônus atrelado ao prazo. Falou da falsificação do relatório. Falou do dia em que perdeu o registro. Falou de perder tudo, menos a dignidade. Você já contou uma verdade que ninguém queria ouvir? Quando ela terminou, o silêncio pesava. E então Fernando disse algo que mudou tudo. Eu quero contratar você. E eu quero reabrir o seu caso. Minha mãe quase não respirou. Foi como se o corpo dela não soubesse ainda se podia acreditar. Eu vi os olhos dela marejarem. Vi a esperança tentando voltar. Com cuidado. E antes de eu continuar essa história, eu preciso puxar você para a conversa. De verdade. Comenta aqui se você já passou por alguma injustiça que ninguém acreditou. Nem precisa explicar tudo. Nem precisa se expor. Escreve só. Já passei. Porque isso aqui não é só uma história. É um espelho. E eu quero saber que você está do outro lado. Eu realmente achei que dali para frente a nossa vida ia começar a melhorar em paz. Mas eu aprendi uma coisa importante naquele dia. Paz. Quando você está subindo, incomoda quem sempre vive derrubando os outros. Foi aí que ele apareceu. O homem que destruiu a carreira da minha mãe. Cláudio Mendes. Ele entrou na sala como se fosse dono do ar. Como se nada ali pudesse tocá-lo. E quando ele viu minha mãe, ele sorriu. Mas não foi um sorriso feliz. Não foi um sorriso educado. Foi o sorriso de quem acha que já ganhou a guerra antes mesmo da luta começar. Você já viu esse tipo de sorriso?
Ele sentou, cruzou as pernas e começou a falar com a tranquilidade de quem nunca foi contrariado. Ameaçou processar. Disse que era difamação. Disse que ninguém tinha prova de nada. E enquanto ele falava, eu senti meu sangue ferver. Porque tem gente que não se contenta em te derrubar. Tem gente que precisa te ver no chão para se sentir grande. Então ele soltou a frase: fria, calculada. Sem provas, você é só uma fracassada com uma história triste. Eu juro pra você. Naquele instante, eu ouvi essa frase como se fosse pra mim também. Como se ele estivesse tentando matar a esperança ali, na frente de todo mundo. Você já sentiu alguém tentando te convencer de que lutar é inútil? Mas eu não deixei. Eu falei. Eu encarei. Eu disse o que eu sabia. Não gritando, não implorando, olhando nos olhos. E ele riu. Só que dessa vez, não foi a risada que mais doeu. O que mais doeu foi perceber que ele realmente acreditava que nada o atingia. Que dinheiro, influência e medo sempre o protegeriam. E sabe o que é mais perigoso do que alguém cruel? É alguém cruel que acha que está acima da consequência. E naquele momento eu entendi. Essa história ainda não tinha acabado. Na verdade, ela estava só começando. Quando ele saiu pela porta, a sala ficou pesada. Pesada de silêncio. Pesada de raiva contida. Fernando e Vicente estavam prontos para brigar. Dava para ver no rosto deles. Mas eles sabiam de uma coisa que eu também já tinha aprendido cedo demais. Briga sem prova vira só barulho. Você já sentiu isso? A vontade de gritar, sabendo que grito nenhum resolve? Foi aí que uma frase saiu da minha boca. Uma frase que veio de um lugar que eu nem sabia que existia em mim. Então a gente encontra as provas. Quando eu disse isso, a sala parou. Porque falar em prova muda tudo. Prova não grita. Prova não discute. Prova encerra conversa. Eu comecei a falar de e-mails, de registros antigos, de backups esquecidos, de documentos fiscais, relatórios, qualquer rastro. Porque a verdade pode até se esconder, mas ela sempre deixa rastro. Você já percebeu como mentira precisa ser repetida, mas a verdade só precisa ser encontrada? Minha mãe ficou com medo, e eu entendi. Medo de reviver tudo, medo de perder de novo, medo de ser humilhada outra vez por tentar provar que estava certa. Você também teria medo, não teria? Eu segurei a mão dela, apertei firme e falei olhando nos olhos. Mãe, a senhora me ensinou que número não mente. E prova é número em forma de papel. Naquele momento, eu vi algo mudar dentro dela. Não foi coragem ainda, foi decisão. E foi aí que tudo começou de verdade. A gente começou a cavar, sem pressa, sem barulho, do jeito certo. Porque quando você decide buscar a verdade, não é mais sobre vencer alguém. É sobre não deixar que a mentira vença. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, se você tivesse uma chance real de provar a verdade da sua história, você teria coragem de cavar até o fim? Guarda essa pergunta. Porque o que a gente encontrou, ninguém estava preparado para enfrentar. A ligação veio num momento em que eu já não esperava mais nada. Era uma advogada. Ela representava os operários feridos naquela obra antiga, a mesma que tinha destruído a vida da minha mãe. E logo na primeira frase, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Eles sempre disseram que sua mãe tentou impedir. Foi como se o chão tivesse sumido por um segundo. Eu olhei para minha mãe e vi ela desmoronar ali, na minha frente. Porque durante anos, ela acreditou que até as vítimas achavam que ela era culpada. Que ninguém tinha visto o esforço dela. Que ninguém tinha percebido os alertas. Que ela tinha falhado sozinha. Você imagina o peso disso? Carregar a dor e ainda achar que todo mundo te culpa? Quando a advogada começou a explicar melhor, vieram os detalhes. E depois, vieram os e-mails. E-mails antigos. Autenticados. Guardados por alguém que não tinha cargo, nem poder, nem dinheiro. Mas tinha memória. E consciência. Um dos e-mails era praticamente uma confissão. Um pedido direto para ajustar o relatório, para apagar alertas, para maquiar a verdade. Naquele instante, eu senti algo muito claro. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto que estava trancado há anos. O ar entrou. A luz entrou. E junto com ela,
O alívio. Você já sentiu isso? A sensação de finalmente saber que você não estava louco, que você não estava errado, que a verdade sempre esteve ali, só esperando ser encontrada? Minha mãe chorava, não de tristeza, de libertação. E agora, rapidinho, eu quero puxar você para esse momento comigo. Comenta aqui embaixo uma palavra só: justiça. Se você acredita que a verdade pode até demorar, mas uma hora aparece. Eu quero ver quantas pessoas ainda acreditam nisso comigo. A matéria foi para a imprensa. O conselho reabriu o caso. O nome da minha mãe foi limpo. O registro dela voltou. E quando o sistema percebeu que tinha prova demais para fingir que não viu, Cláudio caiu. Caiu rápido, caiu feio, caiu sozinho. Ele foi investigado, foi acusado, foi julgado e condenado. Você já viu alguém que se achava intocável perceber que não é? Eu não comemorei como vingança. Não teve grito, não teve festa, teve alívio. Porque justiça não é sobre esmagar alguém. Justiça é sobre devolver o que foi roubado. Devolver o nome, devolver a dignidade, devolver a verdade. Minha mãe voltou a ser engenheira oficialmente, mas não foi só um título num papel. Foi como se ela voltasse a respirar com o peito inteiro. Como se o peso de anos finalmente tivesse sido retirado das costas dela. Você já viu alguém voltar a viver depois de anos sobrevivendo? E eu continuei estudando, continuei crescendo. Só que agora, sem precisar me esconder, sem precisar baixar a cabeça, sem precisar engolir silêncio. Porque quando a verdade vence uma vez, ela ensina que pode vencer de novo. E agora eu vou te pedir tudo, do jeito mais direto e mais verdadeiro possível. Porque se você chegou até aqui, você não é espectador. Você faz parte dessa história. Se inscreve no canal agora para não perder as próximas histórias reais, humanas e transformadoras. Deixa o like, porque isso empurra esse vídeo para pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Compartilha com alguém que está passando por injustiça, humilhação ou falta de esperança. Manda como quem diz, eu tô com você. Comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te pegou? Você já viveu algo parecido? Você acredita que conhecimento muda destino? Ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai te mostrar outra virada que parece impossível até acontecer. E antes de você sair, guarda isso com você. Se o mundo tentou te reduzir, não significa que você é pequeno. Significa só que você está cercado de gente que tem medo do teu tamanho. Eu te vejo, eu tô com você, e eu te encontro no próximo vídeo.